Olá, estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão desenvolvido pelo Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o apoio institucional da Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade, né, a PROEX aqui da UFRN, e nessa temporada de 2023, em parceria também com dois coletivos muito importantes aqui da nossa área de História, que é o coletivo de historiadoras negras e historiadores negros, e também com o coletivo da rede de historiadoras e historiadores LGBTQIA+. O projeto é divulgado pelo Instagram oficial, né, o @60_história. Todas as entrevistas do projeto são lá divulgadas, tem também, né, um pouco falando sobre os convidados e convidadas por lá também. Na descrição do vídeo, para quem acompanha aqui pelo YouTube, também tem mais informações. Tem o Twitter do laboratório também disponível para divulgação. E nós temos a versão também em podcast dessa entrevista, que fica disponível logo depois dessa gravação aqui no YouTube, né, em outro formato, no Spotify. É só procurar A História em 60 Minutos por lá, e é possível também ouvir, compartilhar, divulgar esse projeto por essa outra plataforma também. Quero agradecer muitíssimo a minha convidada do dia de hoje, né, a professora Angela Neshold, do Departamento de Educação, do SERES, aqui onde eu trabalho, minha colega aqui de centro, e também pesquisadora vinculada ao Instituto do Cérebro, aqui da UFRN também. Muito bem-vinda, Angela, muito obrigado por ter aceitado participar do projeto e trazer essa discussão sobre educação, história e leitura, que interessa muito a ele também. Muito obrigado. Obrigada, Evandro. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no universo, que não é o meu universo, né? Porque eu sou de uma área da educação, mas não especificamente da história, né? Então, eu me sinto muito honrada em estar entrando neste universo. Tenho acompanhado as entrevistas, porque sempre a história me interessou muito. O tempo, né, tem sido um companheiro presente nas minhas reflexões na minha vida, e tem sido o meu amigo e o meu inimigo também, né, como é de todos nós, enfim. E a história se ocupa especialmente, né, do tempo, né? Então, eu acredito que os historiadores têm muitas respostas para nos dar, e tenho acompanhado com muita atenção as entrevistas, né, do canal. Ah, que bacana, muito obrigado mesmo. É uma alegria, até porque educação, história, eu acho que esse conceito de tempo nos aproxima, né, assim, e é muito importante, muito bacana poder também contar com a sua contribuição e poder ouvir um pouquinho sobre as pesquisas, sobre o que você vem desenvolvendo ao longo da sua trajetória, né? Então, inclusive, vou começar essa entrevista aqui considerando, então, né, professora Angela, professora do Departamento de Educação, é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem pesquisas que relacionam a leitura, a alfabetização, o mundo digital, né, as mudanças pelas quais a experiência da leitura tem passado. Mas antes de a gente começar a falar especificamente sobre esses assuntos que a professora Angela desenvolve, pesquisa e trabalha, eu adaptei um pouco a primeira pergunta, que é sempre a pergunta que abre as entrevistas, né? Eu sempre pergunto para os historiadores e historiadoras sobre o que eles consideram que é a história nesse século que nós estamos vivendo, né? Mas aqui, como nós estamos com uma educadora, uma doutora em educação, eu adaptei essa pergunta. E a primeira pergunta, Angela, que eu queria te colocar vai no sentido de te ouvir sobre o teu ponto de vista sobre o que é, né, o que representa, ou o que tem sido a educação nesse nosso século XXI. Bom, a educação ela né, fundamental. Ao longo, né, do desenvolvimento da humanidade, ela é a maior tecnologia que nós podemos, né, dizer que temos, a educação. Dentre as grandes tecnologias, a educação é uma delas. E nós, seres humanos, né, nós somos os únicos seres que criam, né, com a possibilidade de criar nesse planeta, com inteligência, criar coisas, né? E nesse século XXI, nós temos grandes desafios, né? Nós enfrentamos recentemente, no século XXI, um grande desafio, que foi uma epidemia, né? Uma pandemia, né? De um vírus, né? Um vírus mortífero, um vírus que modificou as nossas vidas, e nós já iniciamos, então, o século XXI com isso. Nós tivemos que modificar
a forma como nós estávamos trabalhando para que a gente pudesse dar conta da educação dos nossos alunos, tanto os pequenos como os grandes, né? Todos que estavam envolvidos nesse sistema de educação foram impactados e tiveram que, de uma forma ou de outra, enfrentar as dificuldades do trabalho, né, de ensino através das tecnologias, da outra tecnologia, né, que nós temos neste século, que são as tecnologias digitais, que são, né, os diferentes softwares, os diferentes meios que a gente encontra de se comunicar, o vídeo, né, a voz, né, e, enfim, as gravações, as filmagens, os filmes, as músicas. Nós tivemos que usar toda essa tecnologia nesse século XXI para a gente dar conta ali, coisas que a gente nós não usávamos com tanta, né, frequência na nossa prática profissional. Então, a educação, não só a educação formal, mas a educação, né, que se processa dentro do meio social, essa educação que se processa, né, através dos meios de comunicação, através também das famílias, das comunidades. Então, o século XXI se apresenta para nós como uma grande incógnita, né, dos rumos em que nós vamos, né, prosseguir para a educação. O que nós vemos é que nós viemos fazendo em termos de educação formal, nós vamos ter que modificar nesse século, né? Esse modelo que nós temos de educação formal, ele precisa ser modificado. Nós já tivemos, né, ao longo do processo evolutivo da educação, né, que nós desenvolvemos nesse planeta, nós já tivemos exemplos de outros tipos, outras formas de organização da educação diferentes daquelas que a gente, né, tem, né, acostumada nas instituições formais. Nós já tivemos diferentes formas de exemplos de se organizar ao longo da humanidade, né? Nós tivemos a educação montessoriana, Freire, enfim, o próprio Paulo Freire, ali, né, bem pertinho de nós, aqui em Angicos, desenvolveu uma proposta interdisciplinar, de planejamento interdisciplinar dentro de um país, né, como o Brasil, que se tornou um modelo para todo mundo. Então, nós já tivemos várias propostas, né? A própria proposta, né, da escola ampliada, da escola de tempo integral, todas essas propostas estão aí, todos esses, né, esses exemplos, quer dizer, talvez nós não tenhamos que inventar a roda já esteja aí para a gente, só colocar ela, né, rodando, só colocar ela colocar em cima dela, de repente, um veículo, né? Mas a gente já tem as rodas para levar esse equipamento, né, grande, que é super importante. Mas uma coisa eu acho que é muito importante, que a gente não pode desconsiderar nesse século XXI, é que mais do que nunca nós precisamos, né, desenvolver a nossa humanidade. A nossa humanidade, né, que é a velha história, né? Nós já também tivemos muitos desenvolvimentos, em muitos momentos, né? Nós desenvolvemos uma educação humanitária, nós conseguimos acolher, nós conseguimos nos desfazer das amarras, dos preconceitos, né, dos estereótipos, né? Mas mais do que nunca, eu acho que nesse século é o lugar, nos próximos, né, 10, 20 anos, que nós vamos ter que discutir isso tudo com uma grande, né, de uma forma muito séria e colocar efetivamente isso em prática. O modelo que a gente tem, né, o modelo preponderante que nós temos, ele certamente vai mudar muito no século XXI. Eu acho que é isso que nos anuncia. Mas também nós temos as respostas, nós já tivemos vários modelos, vários momentos em que a humanidade conseguiu transcender, né, todas as suas amarras, enfim, conseguiu agir de uma maneira mais humana e conseguiu cuidar melhor das pessoas, das crianças, dos velhos, de todos, dentro, né, e no Brasil nós precisamos mais do que nunca disso no atual momento.
Nós precisamos, mais do que nunca, rever e implantar, então, novas formas de desenvolvimento da educação, né? Para que o século XXI consiga adentrar dentro, né, de uma educação mais humanizadora, mais acolhedora e com seres humanos, né, que possam desenvolver todas as suas potencialidades. Uhum. Bacana, é muito bacana a tua resposta, Ângela, porque ela aponta para algo que eu considero muito importante, acreditar naquilo que já tem sido desenvolvido, nos recursos que a gente já tem, que assim, muitas vezes estão assim, à espera de serem implementados, mas já existe, né? Existe conhecimento acumulado que pode servir para a gente dar conta de dilemas novos, alguns nem tão novos, mas que ainda não foram resolvidos, né? Então, isso eu acredito que nós, durante todo o tempo, nós desenvolvemos tecnologias. O ser humano, ele tem esse poder criativo, né? Esse poder de criar. Ele tem esse poder. E eu acho que é isso que faz com que a gente acredite nas possibilidades de mudança, mesmo que nós tenhamos vivido, né? Todos nós vivemos durante nossa vida momentos que a gente não vislumbra o caminho e que a gente acha que não tem saída, né? E que a gente tem essa sensação de que a gente não vai encontrar a alternativa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for examinando, né, todo o desenvolvimento histórico, né, da humanidade, nós vamos nos dar conta que não é bem assim, que durante todo esse momento, todos os momentos, nós tínhamos as respostas, e as respostas são muito simples, às vezes, da gente colocar em prática e de nós encontrarmos as respostas, né, para os nossos grandes problemas, nossos grandes dilemas. E a educação é um dos nossos dilemas, tem sido, né, um dos nossos grandes dilemas. Ela pode, né, ser um momento de grande desenvolvimento, mas pode ser também um momento de grandes, enfim, que nós não vislumbramos, que nós nos sentimos com os olhos fechados, que nós encontramos as portas, né, fechadas e que nós agimos, né, de todos nós, porque nós acabamos, né, entrando também nessa grande onda, né, que vai às vezes nos envolvendo e a gente se vê fazendo coisas que a gente não queria fazer. A gente gostaria de agir diferente, mas a gente está dentro de um sistema, né? E dentro desse sistema nós temos que ir agindo, né? E nos organizando. Então, nem sempre nós, como professores, principalmente eu acho que é um desafio para os professores dos anos iniciais, né? Muitas vezes a gente vê os professores em situações muito precárias, né, materiais de desenvolvimento, né, de desenvolvimento material e físico do seu trabalho em creches, né, em escolas, mas também é nesses lugares que muitas vezes nós encontramos os trabalhos mais promissores, os trabalhos mais abertos, né, os melhores trabalhos. Então, todos os dias, nós, como, né, pesquisadores, nós temos exemplo, né, disso, que às vezes é lá numa cidade bem lá no interior, né, lá numa aldeia indígena, que são feitas atividades, né, inovadoras de educação, e nem sempre com as melhores condições físicas, né, materiais, né, para o trabalho, financeiras, enfim, para o trabalho. Então, essas alternativas, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, um país com grandes diferenças regionais, mas também, né, com muitas possibilidades de fazer um trabalho inovador. É um país das grandes oportunidades para isso, né? E a inovação, ela nem sempre ela é criada aqui, ela já existiu, né? Em pequenos nichos, em pequenos lugares. As grandes, né, mudanças, elas nem sempre elas ocorrem a partir do macro, elas vêm dos microespaços, né? Isso é uma ideia de Edgar Morin, né?
que os nichos de criatividade eles acontecem nos espaços menores e eles podem contaminar o sistema. Então, acho que nós que pesquisamos e que fazemos pesquisas, né, com esses locais, com esses lugares, eu vejo isso confirmado em todos os momentos da minha vida profissional. Porque foi, né, em lugares, às vezes, que não se esperava, né, mudanças que a gente viu as mudanças ocorrer. É verdade, é verdade. Por isso que é importante a gente mapear essas experiências todas, né? Falar sobre elas, isso é muito importante. Mas, Ângela, eu queria aproveitar agora e colocar para você uma pergunta que vai agora que a gente já falou um pouquinho sobre a educação, sobre o teu ponto de vista mais geral sobre a educação, né? Sobre as possibilidades dela. E a gente falou um pouquinho, você falou muito nas suas respostas sobre a questão das perspectivas em relação ao futuro e os relacionamentos assim com essas novas tecnologias e as mudanças culturais e tecnológicas, né? Então eu queria te colocar uma pergunta agora mais voltada para as tuas pesquisas mesmo, e te ouvir um pouquinho sobre os aspectos históricos da leitura, que é um tema importantíssimo no campo da educação, mas para nós da área de humanas, em particular da história, fundamental também, né? A leitura é um gesto, assim, é uma prática cotidiana para quem é aluno, aluna de história e profissional, enfim, de modo geral. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre os aspectos históricos da leitura, né, e sobre os conhecimentos mais recentes, as transformações que você tem observado nessa experiência da leitura nas últimas décadas. Nós tivemos um grande desenvolvimento da leitura nas últimas décadas, principalmente influenciada pelas pesquisas das neurociências, né? Enfim, mas eu vou falar mais adiante sobre isso. Historicamente, né, eu acho que a leitura ela está muito relacionada, quer dizer, ela vive muito em função da escrita, porque para ler nós temos que ter alguma coisa escrita, né, para ler. E para escrever, quando nós escrevemos, nós lemos. Então, são duas coisas que estão muito imbricadas, a leitura e a escrita. E um outro tripé, né, dessa duplicidade, que seria um tripé é a fala, né? Por quê? Porque a fala é que originou, né, muito do que nós escrevemos. Enfim, a gente pode dizer assim que a leitura que emanou da escrita, ela vem da primeira grande invenção tecnologia, né, invenção tecnológica da humanidade, que foi quando os homens começaram, né, que eles eram nômades, eles não se fixavam, eles caçavam, eles não tinham tempo para criar a tecnologia. A partir, então, dessa criatividade do homem, ele começou a plantar, ele começou a se fixar no seu ambiente, ele começou a construir moradias, né? Ele começou a viver em bandos, os bandos foram aumentando, e aí ele foi se complexionando, eles foram conversando mais entre eles, e eles passaram, então, a, né, desenhar aquilo que eles queriam comunicar, né? Passaram a desenhar nas cavernas. Inicialmente eles desenhavam nas cavernas, né? Enfim, a gente vê muito nas cavernas os desenhos das caças, de como era a vida deles, né? De como eles viviam, do que eles se alimentavam, a gente pode ver. A partir, né, dos desenhos que representavam aquelas coisas que eles, né, queriam se comunicar, começa a surgir o alfabeto, né? Mas o alfabeto demorou muito tempo para surgir, né? E no início esse alfabeto não tinha nenhuma relação com a fala, mas aos poucos eles começaram, né, a querer, então, representar a fala. E aí os sinais, né, os pictogramas, que deixaram de ser desenhos e começaram, então, a se abstrair. Começaram a abstrair e a representar os sons da fala. E aí surgiram, né, os diferentes alfabetos.
O nosso alfabeto ele tem origem, né, no alfabeto fenício, né? O nosso alfabeto é o alfabeto latino, né, que foi divulgado através dos romanos, né, através das grandes conquistas da humanidade. Então, até nós chegarmos ao alfabeto latino, lá se vão, né, 5.000 anos, 5.700 anos, né? Então, foi uma longa caminhada até nós chegarmos à imprensa, né, de Gutenberg. A imprensa que proporcionou que nós tivéssemos livros, né? Essa estante que tu tem aí atrás de ti é uma consequência disso e é uma coisa muito recente da humanidade. O nosso cérebro, ele não está pronto. Vejam quanto tempo é preciso para que o nosso cérebro consiga, né, dar conta desse fenômeno. Nós não nascemos com a capacidade de escrever, de ler a leitura que escrevemos. Nós não temos essa capacidade. Essa capacidade ainda não. Nosso cérebro não faz isso. Nós não temos uma área específica no cérebro para leituras. Nós temos uma área específica para fala. Se nós formos colocados, né, numa sociedade que fala uma determinada língua, nós vamos aprender aquela língua. Se uma criança, né, nós temos exemplos de várias crianças, enfim, hoje em dia já é mais difícil das crianças se perderem nas florestas, mas nós já tivemos, né, exemplos de crianças que viveram desde antes de adquirir, né, a capacidade de falar, foram perdidas nas florestas e depois de anos foram encontradas, depois de 8, 9, 10 anos foram encontradas, e essas crianças que não aprenderam a linguagem com os humanos, elas nunca se tornaram humanas, né? Se elas viveram humanos como nós, né? Do desenvolvimento do pensamento. Então, o pensamento, ele se desenvolve muito em função da linguagem. E a linguagem, nós temos essa capacidade inata, nós já nascemos com a capacidade de aprender a falar, mas com a capacidade de ler e escrever as letras, nós não temos. Nós não temos uma área específica no cérebro para isso. Então, enfim, em função das grandes discussões, né, que hoje nós temos de como dos métodos que nós devemos utilizar para as crianças aprenderem mais rapidamente a ler e a escrever, né? Foi muito revolucionado por uma descoberta das neurociências, uma recente descoberta das neurociências, que identificou a área onde começa a leitura no nosso cérebro, que originou uma teoria chamada a teoria da reciclagem neuronal. Então, nós temos um lugarzinho que é na zona occipitotemporal ventral esquerda do nosso cérebro, que é onde começa a leitura do nosso cérebro. Mas ela não é uma área específica para a leitura, é uma área específica para nós identificarmos. O nosso cérebro é tão antigo que essa área que nós estamos usando para ler é uma área que nós temos ela no nosso cérebro para identificar de objetos e, enfim, rostos, né? Enfim, fisionomias, animais, né? Que viviam naquele ambiente antes de nós inventarmos, né, a escrita. Então, nós usamos essa área anterior, né? Nós não temos a área para aprender a ler. Então, por exemplo, isso é um conhecimento novo, surgido ao final do século XX, e que ainda não faz parte do conhecimento de muitos linguistas ou de muitos professores que alfabetizam crianças em especial, esse conhecimento, né? Pode haver professores de língua portuguesa, por exemplo, que desconhecem isso. E ela é importantíssima para nós aprendermos a ler. Só que há alguns problemas iniciais em relação a isso. Por quê? Porque para o cérebro dos nossos ancestrais, não era importante a posição, por exemplo, que um animal feroz que ia atacar eles estivesse. E nós estamos usando essa área aí
para nós identificarmos as letras. E a maioria das letras, né, com um pequeno, se nós virarmos elas, se nós colocarmos um pequeno tracinho, elas se transformam umas nas outras. Isso é uma grande dificuldade inicial para quem aprende a ler inicialmente. Por quê? Porque nós lemos as letras e nós associamos essas letras aos sons, né? Porque o nosso alfabeto é fonético. Ele foi criado justamente para representar a fala. Então, essa, né, é uma das descobertas tecnológicas, né, que veio vindo ao longo do nosso desenvolvimento, até a criação, né, do alfabeto, a partir dos pictogramas, e os pictogramas foram, então, se complexionando, e eles, então, começaram a ter valor sonoro, e aí eles começaram a representar as diferentes línguas, né? Quer dizer, com o alfabeto latino, quantas línguas nós falamos? Né? Francês, alemão, né? Espanhol, italiano, português, com o mesmo alfabeto, né? Inglês, enfim, nós escrevemos diferentes coisas que têm diferentes significados no seu som. Então, uma coisa, né, muito importante, né, que nós temos, depende muito, né, de áreas do cérebro antiguíssimas e que nós precisamos conhecer e saber de como isso aí, né, o aspecto histórico disso. Então, por exemplo, o aspecto histórico, se nós estudamos como surgiram, né, como os alfabetos surgiram, qual é a relação dos alfabetos histórica com o desenvolvimento dos homens que se deixaram de ser nômades, né, que passaram a viver de uma outra forma, que passaram a criar culturas, que precisavam que essas culturas foram se complexionando e que aí precisavam da escrita para que eles pudessem se entender e se comunicar e viver melhor, né, mais harmonicamente. Tudo isso depende de aspectos, né? Então, a interdisciplinaridade, né, desse conhecimento histórico do homem, até ele chegar, né, às línguas, às diferentes línguas do mundo, é muito importante. Então, nesse ponto, a história me ajudou muito, né, a entender os diferentes momentos que nós passamos. E hoje nós passamos, então, a partir mesmo do século XX, que foi o século do desenvolvimento tecnológico, né? Nós vivemos hoje, em função, né, de todo esse desenvolvimento que veio da industrialização, enfim, que veio das tecnologias criadas pelo próprio desenvolvimento econômico, tecnológico, né? A era da tecnologia. O século XX foi a era da tecnologia, né? Assim como nós tivemos, então, as diferentes... o marco, né, do desenvolvimento para nós, da humanidade, foi quando deixamos de ser nômades, né? Foi quando nós nos fixamos na Terra, quando nós desenvolvemos a nossa agricultura e passamos a nos alimentar melhor, né? Passamos a dormir melhor, né? E aí nós fomos... geneticamente evoluindo, mas ainda não, o nosso cérebro não evoluiu. Precisamos de mais tempo para evoluir, para nós já nascemos com a capacidade de ler se formos colocados dentro de, né, uma sociedade letrada. Nós não nascemos ainda e nós precisamos, então, né, da convivência humana para a gente desenvolver isso nos nossos alunos, nas nossas crianças, né? Para quê? Para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais humana, que é só para isso, né? Que nós temos. Para que nós temos que fazer tudo isso? Porque o que a gente está fazendo aqui? Né? Que mundo é esse que a gente está? Né? Que mundo é esse, né? Onde nós temos tanta injustiça? Que mundo é esse onde uns podem, outros não podem chegar na universidade, né? Todos deviam poder chegar na universidade, todos deviam poder estudar, se quisessem, né? Num país como o Brasil, né?
Não, na verdade, nós estamos agora, né, enfim, de uma forma incompreensível, dificultando, ao criarmos um ensino médio empobrecido, nós estamos dificultando o acesso à universidade, sim, né, dos nossos alunos, enfim, das escolas públicas, né? Porque os alunos das escolas particulares, de um jeito ou de outro, eles conseguem dar conta, né? Porque as condições materiais, claro que determinam muito a existência, né? E aí acabamos entrando novamente, quer dizer, tivemos uma abertura, né? Uma certa abertura nas universidades, mas essa porta está se fechando. Se nós analisarmos, né? Se qualquer um pode ser professor, nós não precisamos de professor de história, nós não precisamos de professor de filosofia, os alunos não precisam entender o processo histórico é fundamental, né? Mas nós estamos caminhando, né, para aquilo que o professor é substituível. Isso é um equívoco que nós estamos fazendo, né? É um grande equívoco. Eu sempre me lembro que quando eu, em determinado momento na minha vida, era assim, tudo era maravilhoso, que vinha enfim, das tecnologias digitais na escola, né? Tudo era aquela coisa assim, aquele ufanismo, né? Que a gente não olhava para isso de uma forma crítica. Não olhava, e a gente achava que, por exemplo, né, na alfabetização, que é a minha área de pesquisa, que um software ia resolver a alfabetização, né? Já teve, então, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos, na década de 80, que era né, que foi o grande boom da tecnologia, o ingresso disso nas escolas, chamou o Paper, que é o Papa, na época era, né, e continua até hoje, para que ele criasse um super programa para que os professores... Ele queria substituir os professores, ele disse para o Paper, eles só fazem greve, eles querem ganhar mais, eles criam problemas, não sei... E disse, né, todos os problemas que tem, claro, né? Não existe perfeição. E disse para o Paper que ele ia dar toda a verba que ele precisasse para ele, então, criar um super programa, um super computador que substituísse os professores todos lá nos Estados Unidos. E o Paper imediatamente disse para ele que ele não ia fazer isso porque ele sabia que ia ser um fracasso, que jamais, né, um supercomputador poderia substituir os professores. Porque o supercomputador, ele não tem uma coisa que é muito importante e que nós, seres humanos, temos, que é a capacidade de criar, que é a capacidade de surpreender, que é a capacidade de, diante de um grande problema, criar uma solução. E que o computador não faria isso. E que ele, então, não faria não adiantava dar muito dinheiro para ele, porque ia ser um fracasso. Né? Esse super programa ele não iria fazer, agradeceu e foi embora. Né? Enfim, é admirável, né? Porque ele poderia ter, não, vamos fazer, né? E a gente ficar se iludindo durante, né, décadas com aquilo, e depois de décadas nós íamos ver que não adiantava, né, muito. Então, sim. A tecnologia ela é, né, importante para nós, importantíssima para nós, né? A leitura ela é importantíssima, mas o nosso cérebro não está pronto ainda para desenvolvê-la, né? Enfim, não nasceu aí, nós precisamos acomodar. E ao fazer isso, nós precisamos ter este conhecimento para fazer isso. Então, eu acredito que nesse século, né, que nós estamos vivendo, nesse século XXI, ainda voltando, né, à tua primeira pergunta, nós vamos nos desfazer de muitos dogmas, né? Nós temos que nos desfazer desses dogmas, dessas ideias feitas, dessas coisas que alguém inventa porque é moda, porque é bonito, ou porque é diferente, ou porque convém né, a um grande conglomerado financeiro,
E nós, na educação, embarcamos nessas coisas. Nós estamos chegando numa época em que nós vamos ter que, com muita seriedade, né, vermos as coisas, as respostas que nós já temos e que elas se mostram realmente efetivas, né, para a resolução dos nossos problemas. Essas respostas, muitas delas já estão aí, né? E outras precisam ser criadas, né? Sim, sim. Muito interessante, Ângela, porque você aponta para 2 pontos que inclusive já convidam a próxima pergunta que eu vou fazer, mas queria só comentar que você destaca a dimensão humana da educação, que é insubstituível, né? Tipo, pelo que eu entendi do que você disse, a educação depende, né, de um agente humano que faça esse movimento fundamental para a sociedade, o processo de educar, né? E também, ao mesmo tempo, essa também é a perspectiva que se espera do resultado, né? De alguém que se forma enquanto ser humano. Isso eu achei bem interessante que você falou. E também a ideia de que, sim, nós temos que pensar num sentido interdisciplinar todos esses assuntos. Você frisa muito isso, né? Assim, tem uma dimensão vinculada diretamente às experiências pedagógicas, mas também vinculada às experiências históricas, a dimensão biológica. Você menciona muito a questão do cérebro e quanto esse tipo de conhecimento é importante para a gente pensar a educação, pensar a leitura. E eu queria aproveitar, então, para a partir disso que você já trouxe, colocar a próxima pergunta, considerando que você é professora do Departamento de Educação do SERES, mas também atua, né, desenvolve pesquisas com o Instituto do Cérebro, aqui da UFRN, bastante conhecido, conceituado, né? Eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso, sobre a dimensão da leitura, a partir dessas pesquisas que vocês desenvolvem, vinculando a educação e o Instituto do Cérebro, que também é multidisciplinar, né? E ouvir um pouquinho sobre isso, sobre como é que um leitor se forma, né? E quais são as consequências, o que tem acontecido nessa transição, não sei se vai ser um bom termo, mas enfim, nesse encontro da leitura, vamos dizer assim, analógica para a leitura digital, que essa é a grande mudança aí depois da internet, né? Puxa, esse é um assunto controverso. Mas, assim, eu não sou contra, né, as coisas digitais. Não, eu não sou contra, né? Eu acho que nós temos que achar um ponto de equilíbrio, né? Por exemplo, hoje em dia não se pensa nós não fazemos uma tese, né, sem usarmos os meios de pesquisa, né, termos uma pesquisa integrativa nas bases de dados. A gente faz um trabalho muito melhor, né, porque a gente tem acesso às bibliotecas do mundo todo, né, e temos, né, mesmo que a gente não fale chinês, nós temos os tradutores, enfim, chinês já não falo porque tudo deles é inglês, mas outras línguas, né, nós temos os tradutores também para qualquer língua, então nós podemos ler um texto lá da Índia, nós podemos ler um texto, né, de qualquer lugar, nós podemos ler livros, né, consultar ideias, né, e quando a gente gosta do livro, a gente vai lá e compra o livro, né, isso é uma coisa muito importante. Então, existe, né, e escrever também, né, com editor de textos é uma maravilha, né, não se faz mais, não se escreve mais quase à mão, né, a não ser nos nossos concursos, que ainda né, eu não sei se está se pensando, talvez, em mudar isso aí. Mas, enfim, né, a tecnologia, ela é muito, muito, muito aliada para essas coisas. Mas, em compensação, por exemplo, nós temos um grande problema hoje com enfim, que é uma geração, né, que era falado enfim, dos internautas digitais, né? É uma geração que utiliza muito o celular, que utiliza muito o computador, quer dizer, as crianças têm mesas de vida e já estão com um celular, com um joguinho ali, né, jogando.
As crianças estão na frente das telas, né, durante todo o tempo. E aí tem, né, os pesquisadores têm feito pesquisas, né? Existe uma pesquisa que a cada 10 anos, uma geração se aplica o teste de inteligência com todas as críticas que se possa, né, fazer para os testes de inteligência, e foi constatado que sempre, né, faz mais de 50 anos, que a cada geração, a geração que vem tem um QI mais elevado que a anterior. E na última década foi constatado que houve uma queda, e não foi só num dos países do mundo, foi planetária, em diversos países do mundo. E aí foi se pesquisar, né? Tem muitas pesquisas em relação a isso, foi pesquisado, e as pesquisas, então, pesquisas confiáveis, mostraram que pode ser, um dos fatores pode ser a poluição, né, que interfere na alimentação, enfim, interfere nisso, mas das coisas mais enfim, relevantes que foram destacadas por esses pesquisadores foi que a tecnologia ela não estava sendo utilizada para essas, por exemplo, na educação, enfim, ela não estava sendo suficientemente utilizada para essas vantagens que a tecnologia nos traz. Então, nós tínhamos uma geração que não são, né, que estão usando a tecnologia avançarem cognitivamente, socialmente, né, mas estavam usando a tecnologia em jogos, muitas vezes, que é um problema, que são jogos que não são jogos educativos, né, que são jogos, enfim, que trabalham com a multitarefa. E a lei, por exemplo, a leitura, ela é muito interessante, a leitura, por exemplo, de um livro, ela é muito interessante, porque para nós aprendermos, a primeira coisa que a gente precisa é ter atenção. Nós precisamos nos focar naquilo que a gente vai aprender, né? Nós precisamos ter um foco. Mesmo que a gente vai estar pesquisando em bases de dados, nós temos que ter um objeto de pesquisa nessa base de dados, né? É assim que a gente faz pesquisa bibliográfica, e a gente vai, né? E aí chega num determinado momento, a gente fica com 4, 5, 6, 7 artigos, que são aqueles que a gente vai utilizar, né? Depois de uma grande busca, né? Então, o conhecimento, ele vem do esforço individual. É uma falácia nós acharmos que, se nós colocarmos sempre nossos alunos em grupos, eles vão aprender. É uma falácia, porque o grupo só consegue produzir a partir do conhecimento individual de cada um. E se não tem conhecimento individual, não adianta nós fazermos trabalho em grupo com os nossos alunos, que eles vão fazer trabalhos que não vão avançar. Então, é necessário isso. E a leitura, né, faz isso. A leitura nos coloca num documento que a gente tem que ter atenção, né, num texto, num livro, numa poesia, que nós temos que dar atenção exclusiva para aquilo. E isso é necessário para aprender. Isso uma das primeiras condições de aprendizagem é essa. E aí, a multitarefa, né, dos jogos, todos esses que tem, não, são várias coisas que são feitas, porque para ficar ali horas e horas, né, e os incentivos, então, que são dados nos jogos, então eles não são educativos. A maioria dos jogos que os nossos adolescentes, que as nossas crianças utilizam, eles não são sérios nesse sentido. Muitos pais não sabem disso, desconhecem isso. Uma outra coisa importante é que a tela, ela prejudica o sono. Nós precisamos desligar. O nosso cérebro é ancestral,
é ancestral no nosso cérebro. De noite, para a gente dormir, a gente precisa ir diminuindo a luz. É por isso. Se a gente vivesse num mundo sem a noite, a gente não poderia viver. O que acontecia? Eles anoitecia, para se proteger dos animais, eles iam para as cavernas, que eram escuras, não tinham luz, e era lá que eles dormiam e descansavam. O nosso cérebro é ancestral. O nosso cérebro não se dá bem com telas até tarde da noite, né? Então, esse também é um problema, né? A luz. Então, nós ainda não resolvemos todos os problemas das telas. Então, os pais precisam entender isso, os educadores precisam saber disso, né? E nós também temos que focar a nossa atenção para a aprendizagem. Outra coisa, enfim, os computadores, enfim, os celulares, eles também precisam de um monitoramento, né, do que aquela criança vai acessar, do que aquela criança vai aprender. Nos livros, a gente tinha essa vantagem, né? A gente comprava o livro e dava para a criança. As telas, não. As telas... Existe, né? Muitos pais já fazem isso, eles utilizam capacidades, né, diferentes, enfim, softwares que podem, né, enfim, filtrar, né, o que a criança acessa, o que a criança não acessa. Mas também, né, ativas que temos. Então, nós temos muitas vantagens, que também o excessivo uso de telas, usamos as telas sentados, né? Então, também a exercício, né, que a gente precisa. Por exemplo, visualmente, nós vamos olhar longe para que nossa visão... nós não podemos perder a capacidade de olhar longe. E se as nossas crianças estão olhando perto, não saem, não tem vida, né, comunitária, isso vai ser, enfim, não vão para ambientes, fica mais... Né? O que acontece? Até a sua própria visão. Então, é uma série de coisas que nós precisamos discutir em relação a essas tecnologias. Nós temos que aprender a utilizá-las de uma maneira que a gente potencialize perfeito, uso, né, melhor, enfim. Então, todas essas, né, condições precisam ser pensadas, equalizadas, discutidas em nossa sociedade, em nossas instituições educativas, né, para que a gente use com sabedoria as tecnologias que nós temos, porque o nosso cérebro é ancestral, então ele não está preparado, né, para utilizar isso o tempo todo. Ele não pode ser o principal meio de ensino, né? Por isso que nós não podemos, enfim, utilizar para até uma determinada idade, né, das nossas crianças e adolescentes, o ensino à distância. Por isso que não pode, né? São por causa da nossa própria biologia. Porque já teve, né, um tempo que foi muito criticada a medicalização da educação. Então, nós achávamos, né, que a educação não poderia se medicalizar, foi uma crítica, porque em determinada época a medicalização servia para justificar e para, enfim, justificar o fracasso escolar. Procede isso, né? Procede. Mas hoje, com os avanços que nós temos tido da área, não é bem da área médica, mas da área biológica, das pesquisas que nós temos, né? Porque com esses aparelhos que nós temos, os aparelhos que adentraram nas neurociências, né? Que se estudou o cérebro, enfim, a magnetoencefalografia, a própria tomografia, né? Os aparelhos, enfim, o EG, tão simples, né? Enfim, o eye track,
que é um aparelho que a gente pode, né, ver como é que é feita a leitura, que a gente viu que a gente lê por saltos, né? Então, com todos esses aparelhos, com todas essas pesquisas, com todas essas interpretações e com o desenvolvimento delas, né, nós tivemos enfim, um feixe de luz que nos mostra, né, todas as possibilidades dessas tecnologias, mas também os impedimentos que nós temos que considerar para o uso indiscriminado, né, em educação. Entendi. São muitos desafios, Ângela, muito desafio. Nossos corpos estão sendo afetados, das crianças também, pelas telas, né? E como você mesmo disse, a partir do exemplo dos jogos, a maioria do que circula nessas telas não favorece a competência da leitura, não estimula, não é uma experiência que favorece, né? É bem desafiador mesmo, a gente tem que falar muito sobre isso. E sobre os estudantes universitários, Ângela, sobre como é que você tem percebido assim, né, a dimensão da leitura e os desafios para os nossos estudantes na universidade. Os estudantes, de modo geral, têm chegado a uma compreensão plena a partir da leitura? Como é que tem sido? A leitura que lança muito luzes em relação a esse problema da leitura também a linguística, a psicolinguística, né? Pode nos ajudar muito a compreender. Por quê? Porque enfim, a leitura ela pode ser uma leitura inferencial, uma leitura que a gente, né, utiliza os nossos conhecimentos, né, prévios para essa leitura, ou ela pode ser uma leitura crítica, né? Enfim, essa leitura crítica, ela exige intencionalidade. A leitura inferencial, desde que a gente tenha, né, aprendido a ler com competência, enfim, a gente consegue fazer. A leitura tem várias, né, várias etapas. O aluno pode, por exemplo, os nossos alunos, né, na universidade, eles podem simplesmente ler um texto que a gente dá para eles e responderem o que está lá no texto, né? Uma rápida daquele texto. Eles podem ler aquele texto, e aquele texto que geralmente a gente faz menos ou mais, a gente relaciona aquele texto, né, com as nossas experiências, com os nossos estudos. Enfim, a gente relaciona tanto com o mundo, né, conceitual, com o mundo cognitivo, mas também com a nossa daquele texto. Mas claro que nós, na universidade, nós temos que é o lugar para isso, né? A universidade é o lugar para isso. Nós temos que, na universidade, enfim, desenvolver esse leitor crítico. Por quê? Porque esse leitor crítico, ele vai se aprofundar naquele texto, ele precisa de intencionalidade, e são várias etapas para fazer essa leitura crítica, né? E só ele pode fazer essa leitura crítica mediado por nós. E não só na universidade, né? Enfim, uma criança, quando ela aprende a ler, ela está desenvolvendo uma capacidade complexa de aprendizagem da leitura e da escrita, que começa quando ela sai da barriga da mãe. Quando esse estudante chega para nós na universidade, ele já teve muitas experiências de leitura. Mas será que essas experiências de leitura foram experiências que levaram ele a ter essa leitura crítica, ou foram experiências que bastava que ele simplesmente lesse o texto e interpretasse e respondesse o que estava lá no texto, nada além daquilo? E não lhe foi solicitado que ele, inclusive, relacionasse aquilo com outros textos, que ele fizesse a interdisciplinaridade, essa interconexão do que ele leu com o que ele já sabia. Né? Ele não teve essa educação, e quanto mais uma leitura crítica. Então, quando nós antes, né, na universidade, muitas vezes eles estão na primeira etapa, né, da leitura. E o desenvolvimento, então, de uma leitura crítica vai ser realizado a partir
então, de um trabalho, de uma pessoa que é professor, que precisa entender também disso, e como fazer isso. Então, claro que nós, né, nos queixamos que os alunos não leem, que os alunos leem, mas não compreendem o que leem na universidade, né? Isso nos traz, né, muitos momentos de discussão, inclusive, né, entre nós, entre os colegas, para que a gente possa, né, ver. Há alternativas, né, em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, nós precisamos usar, eu acho que a tecnologia pode nos auxiliar nisso, as bases de dados, né? Começar com atividades com leitura de mais de um texto sobre um determinado assunto nas bases de dados e ensinar a trabalhar, né, a partir de um tema, né, de um tema gerador que a gente elege, uma palavra, né, fonte daquela pesquisa, para que ele chegue a um conhecimento dele e o relacione, né, com a sua vida e com as outras experiências, com as outras leituras que ele tenha. Quer dizer, nós vamos, então, construindo um repertório para aquele aluno, onde ele pode, né? Na própria biblioteca, né? Ele pode fazer isso. Então, são momentos, né? São experiências, né? Que nós podemos, né? A ação, né? De obras, enfim, importantes, né? Que seriam de leituras obrigatórias no mundo acadêmico para aquele determinado componente curricular, para aquele determinado curso que seriam obrigatórias, criar momentos, né, de discussão e leitura dessas obras, né, para que comece, então, a se desenvolver um leitor que faça essa leitura plena, né, e que aproveite o seu momento de formação, porque eu acho que a graduação é um dos momentos, a gente sempre fica achando que é o mestrado, que é o doutorado, né, o momento de formação mais importante. Mas não, o momento de formação mais importante dos nossos estudantes é a graduação. Por quê? Porque ele tem um tempo maior, né? 3, 4, 5 anos, né? 3 anos e meio, alguns cursos, né, que nós temos, mas é um momento maior, é um momento, né, onde de repente os cursos podem se organizar dentro de uma lógica mais interdisciplinar, que os componentes se interliguem, né, que os componentes falem entre si, para que o aluno então possa, né, entender aquela lógica ali daquela organização, daquela área, né, do conhecimento. E eu acho que dentro disso aí, o mundo da leitura, né, a leitura, então, a leitura crítica, né, que nós procurarmos conduzir os nossos alunos mais para a leitura crítica, seria interessante. Mas é um exercício, né, que tem que ser um exercício de todos, né? Claro que nós fazemos individualmente, podemos fazer individualmente enquanto, né, professores, mas sempre vai render muito mais se ele for um exercício interdisciplinar de uma equipe, né, que atua com aqueles estudantes. Quer dizer, a leitura ela é fundamental. Quer dizer, no curso de história, então, né, a leitura é fundamental, a pesquisa das bases, né, históricas são fundamentais, mas em qualquer outro curso, todos os cursos, ela é importantíssima, né, a leitura. E, claro que uma consequência da leitura é a escrita, mas durante toda a nossa vida nós vamos mais ler do que escrever, né? Durante nossa vida, a não ser nós, professores universitários, que temos que, né, escrever mais um pouco. Mas a maioria das profissões, elas são mais de ler, né? Enfim, de conhecer o que tem de novo naquela área, e através da leitura que isso vai ser acessado nas diferentes profissões, né? Bom, nós preparamos professores, então nós temos que preparar pessoas que leiam, né? E pessoas que escrevam, né? Também, porque a escrita ela é importante, né? Para o professor, porque ele vai estar trabalhando
com seus alunos, e eu acho que a tarefa da leitura e da escrita é uma tarefa, acho não, né? Eu acho que não há dúvida, né, em relação a isso, que ela é uma tarefa de todos os professores. Então, tem que ser um trabalho conjunto também, né? Quase que uma coisa de um sistema de ensino, né? Uma coisa que teria que também que emanar das políticas públicas. Nós temos tido, né, progressos no Brasil, por exemplo, agora os alunos todas as escolas podem escolher livros, né, de literatura, que eu acho que a ficção é uma coisa importante para, né, o desenvolvimento do leitor. Ela é muito importante, ela desenvolve, né, tanto as habilidades cognitivas como as habilidades sociais. Então, através da leitura, né, da ficção, nós aprendemos, né, como viveram nós podemos estudar história através da leitura, né, dos romances históricos, quer dizer, nós entramos no momento histórico lendo, né, uma obra de literatura, de ficção sobre um momento histórico, e nós podemos entender muito melhor a história, né? Muito melhor através da literatura ficcional do que estudando nos compêndios. Né? Não que os compêndios também não sejam importantes, né? Mas podemos, então, entrar dentro, né, da história de alguém que viveu, né, naquela época. Então, isso é uma coisa, né, fantástica que o Ministério da Educação tem, que são os livros de literatura que as escolas podem, né, escolher e que são enviados para todas as escolas, e com o passar dos anos isso vai ajudar muito a nós, né, professores. Então, nós temos muitas iniciativas boas nesse sentido, então, também. Mas ela é fundamental, né, no mundo acadêmico, mas utilizarmos, né, nossos alunos utilizam muitas redes sociais, né, chega a ser, às vezes, uma febre, e às vezes nós temos até que ser antipáticos, né, em sala de aula, porque a gente está lá dando aula e eles estão lá né, na rede social, se comunicando e não conseguem, né, no que a gente está trabalhando junto, claro, né. Então, são esses nossos, né, problemas, sim, né, mas também fáceis, né, da gente, enfim, concatenar e resolver, né, mas que a leitura, né, se reveste de um ponto muito importante para nós, professores do ensino superior, e é a partir dela, né, que grande parte, né, do nosso trabalho se desenvolve, sem dúvida alguma. E temos, então, que cada vez mais, né, enfim, empreender esforços para que ela aconteça, né, de maneira plena, que a compreensão da lei, porque enfim, a leitura, ela né, a gente está acostumado a ouvir isso, né, é quase um lugar comum, né, que a leitura, ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa dentro desse, porque nós estamos no mundo letrado, embora a gente tenha sociedades, né, que não são ágrafas, mas a grande maioria, né, enfim, letrada, né, nós precisamos desse desenvolvimento do letramento literário, né, acadêmico, enfim, utilizando, né, as diferentes tipologias, gêneros, né, considerando, né, todos os aspectos também do desenvolvimento. Por exemplo, na alfabetização, nós temos que no mundo acadêmico, né, dentro do mundo acadêmico, inclusive, nós temos uma luta, né, há vários anos, por exemplo, no nosso país, que né, são os métodos, né, de alfabetização, uma luta acadêmica, né, e ela já vem há muitos anos, né. Ora, é um método que é aconselhado, porque a aquisição da leitura e da escrita, ela pode acontecer da parte para o todo,
o método, né, analítico, aliás, sintético, ou do todo para a parte, que é o método analítico, né, que é o método analítico. E aí, ao longo, né, do desenvolvimento, né, ora um método era moda, ora era outro, o método da vez. Né? Isso vem vindo há muitos anos. E a gente agora, nesse momento, o Brasil não está num momento diferente. Por quê? Porque existe, e assim, grupo que trabalha com método, né? Olha o método do outro grupo e um fica dizendo que o outro não resolve, né? E aí a gente tem essa luta. Quando na verdade, isso é uma discussão que não tem fundamento. Por quê? Porque se os dois, na verdade, os dois grupos estão certos. A leitura tanto pode acontecer da parte para o todo, como do todo para a parte. Em diferentes momentos. Em diferentes momentos ela vai acontecer. Porque a leitura envolve, né, o quê? Letras, sons, que estão presentes em palavras, que têm, né, sílabas, que têm morfemas, e essas palavras estão dentro de textos, têm aspectos sintáticos, né, que têm aspectos de uso e que têm aspectos contextuais também, do que a gente está escrevendo e o que a gente está querendo comunicar com aquilo ali. E isso tudo não pode ser separado, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Né? Mesmo uma criança da educação infantil que aprenda com 4 anos a ler palavras, a gente já contou histórias, então a gente já ensinou para ela que tem texto, ela já viu placas na rua. E o que veio primeiro? Bom, eu comecei a partir da palavra, mas logo eu vou ter que ensinar as partes daquela palavra, porque ninguém vai decorar todas as palavras que existem no mundo. E aí ela vai ter que aprender a ler as partes da palavra, porque aí, aprendendo isso, ela vai ler qualquer palavra. O aspecto, né, fonológico da palavra é imprescindível para aprender a ler. Então, não importa como é que se ela aprendeu primeiro a palavra e que essa palavra estava dentro de um contexto da vida dela. Então, não existe, né, o que veio antes, o que veio depois. Então, nós precisamos, né, neste momento que a gente vive no Brasil, terminar com essa discussão, terminar com essa luta e partirmos, né, para o trabalho, né, de ensino, né, de alfabetização, de ensino da leitura e da escrita, usando, né, tanto o parte como o todo, em diferentes momentos, para que aprenda, para que qualquer palavra, né, possa ser lida, né? Isso é muito importante. Então, e a mesma coisa no nosso meio universitário. Não adianta nós nos queixarmos, né, do ensino médio, nos queixarmos dos professores anteriores, é como nós estamos recebendo nossos alunos. Então, nós precisamos nos unir de conhecimentos, né, com o trabalho desses alunos, para que a gente possa, então, fazer com que eles possam, né, desenvolver a leitura crítica. E aí nós só podemos fazer isso, né, estudando as diferentes estratégias para desenvolver este trabalho com eles, né? Então, o meio universitário não é diferente do meio escolar, não é diferente de quando nós começamos. Nós precisamos realmente, né, estudar as diferentes, né, modalidades, os diferentes tipos de compreensão da leitura, as diferentes estratégias de leitura. Por exemplo, esse é um conhecimento, as diferentes estratégias de leitura que nós utilizamos para nos aproximar dos textos, né, elas são muito importantes. Né? Nem sempre todos os textos que nós precisamos ler na universidade, a gente lê com profundidade. Né? Aquela primeira leitura que a gente faz lá nas bases de dados, no mestrado,
doutorado, nem sempre nós lemos todos os textos, né? Nós consultamos a bibliografia, nós consultamos as palavras-chave, nós lemos o resumo e descartamos alguns, né? Às vezes a gente analisa mais de 100 textos. E é esse tipo, né, de leitura que nós temos, são essas estratégias de leitura que nós temos que ensinar para os nossos alunos também. Eles não precisam ler todos, né, com didática. Enfim. Então, esses conhecimentos das diferentes estratégias, das diferentes formas de compreensão de textos, essas coisas todas, têm que ser do conhecimento também dos professores de História, Geografia e Informática, enfim, de todos os professores que trabalham, né, com os estudantes, né, na universidade. Uhum. Então, a resposta agora, essa parte final, até antecipou um pouquinho essa última pergunta que eu vou colocar agora, mas é isso que ficou para mim, assim, te ouvindo ao longo dessa hora, Ângela, é que, assim, nós estamos na ponta das tecnologias, muita novidade acontecendo, muitas possibilidades que envolvem esses avanços tecnológicos, mas, na verdade, parece que o assunto que a gente tem que falar agora é esse assunto de base, que é, assim, leitura, alfabetização, escrita, quer dizer, a gente tem que dar um passo atrás e prestar atenção de novo nessas questões que são fundamentais, que é onde, né, a base para que tudo que vem depois se desenvolva. Quer dizer, assim, tem o problema da inteligência artificial aí colocado para ser pensado, mas talvez as soluções dos problemas da inteligência artificial tenham relação com a leitura, com a escrita e assim por diante, né? Mas, Ângela, o nosso tempo tá acabando aqui já, mas eu queria colocar uma última pergunta ainda para você. Queria te ouvir pela tua experiência, né, como professora de uma área que é da área da educação, que é, assim, interdisciplinar por natureza, né, pensa as diferentes áreas de conhecimento, participa, né? Eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido, assim, como é que você avalia, então, dito tudo isso que você falou para a gente aqui nas respostas nessa entrevista, como é que você avalia a pesquisa e o ensino das ciências hoje, né, no estágio que se encontra agora, problemas, ou se vai tudo bem, enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. E para fechar, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da docência na sua vida, assim, a profissão de professora, qual é o que tem de fundamental nela que te marcou e que te marca até hoje. Puxa vida, é uma pergunta muito importante essa que tu fazes, assim, muito, muito relevante. Nós temos, assim, muito conhecimento, né, desenvolvido, né, das ciências cognitivas, nós temos muito conhecimento também, eu acho que, especificamente, né, em relação à minha área de pesquisa, que é a leitura e o ensino da leitura para crianças, né? E também o trabalho, né? Eu sempre tive muito contato com professores, né? Na minha vida e agora formando, né? Professores também. Então a importância, né? Que as ciências cognitivas elas têm nos dado muitas pistas. Mas eu acho que nós caminhamos por uma época também que nós temos que entender que a educação não se faz com uma teoria. A educação se faz com muitas teorias. E o que a gente tem visto? Que quando nós vendo o mundo, por exemplo, da própria psicologia, né? Das maneiras de ensinar, da motivação, isso tudo está sempre muito envolvido comigo na docência, né? Porque a docência nós precisamos ter esses conhecimentos para poder ensinar. Nós precisamos entender como que está ali conosco, né? Que forma nós vamos aprender, que nós vamos ensinar. Porque quem ensina também aprende sobre como, né, especialmente sobre como ensinar. Qual é a melhor maneira de ensinar.
E aí eu vejo que os velhos estudos da psicologia, da mesma forma, né, que eu falei sobre os do particular ou do geral para o particular, quer dizer, tanto faz, né? Nós podemos começar por uma grande ideia ou nós podemos começar por uma ideia bem específica e a partir daquela parte para o todo. Né? Isso aí é do método indutivo, método dedutivo de ensino. Mas mais que isso, que nós temos que entender que aquelas velhas coisas que a gente ouviu falar durante muito tempo e criticavam, né? As metodologias da memorização. Hoje em dia, nada mais importante do que a memória, do que como trabalhar com a memória. Como nós temos que trabalhar melhor, considerando o que nós sabemos sobre memória de trabalho, que é aquela memória que a gente usa só no momento que a gente está fazendo a atividade. Então, para a gente fazer aquela atividade, a gente precisa daquela memória. Imediatamente, quando termina, a gente, né, descarta aquela memória ali, ou da memória permanente, né, que nós temos, e que são aquelas coisas que a gente acha importante e que a gente guarda lá na memória, mas por que aquilo ficou lá na memória guardado? E aí tem coisas que são importantes nesse sentido da gente, né, da gente considerar, que é a repetição ensina, né? A atenção é necessária. Então, como, né, a gente organiza um processo de ensino onde a gente não pode dar muitas informações, a gente não pode também dar, enfim, complexionar muito, dar muitas informações e querer que o aluno memorize muitas informações. Então, a tal da multitarefa, tudo isso é muito importante a gente, né, considerar. Então, foram coisas que eu fui aprendendo, né, com o desenvolvimento da minha docência, e que eu fui vendo que nem sempre, né, as coisas que a gente escutava, né, durante a minha formação, eu escutei muitas coisas, muitas críticas ao ensino tradicional, quando, na verdade, né, essa crítica ao ensino tradicional, ela não procedia daquela forma como foi feita. Quer dizer, a gente tem, claro, né, que ser democrático, a gente tem que dar enfim, a oportunidade do aluno fazer suas escolhas, porque a partir do momento que ele faz suas escolhas, ele realmente se dedica. Mas nós temos que ter regras, sim. Nós precisamos ter regras, nós precisamos dar limite, nós precisamos monitorar a aprendizagem. Nós não podemos deixar ele totalmente solto. O nosso trabalho é, né, em exercer esse monitoramento. Né? Então, todas essas coisas juntando, enfim, as minhas experiências com alunos, isso aí foi me mostrando que nós temos que ser muito críticos, não no sentido de descartar as coisas, mas sermos críticos no sentido de criticar, né, as coisas e descartá-las. Nós temos que ser críticos no sentido da leitura crítica das coisas. Nós precisamos, né, ver se aquilo que nós acreditamos procede cientificamente. Se aquilo que nós estamos, né, realizando não nós temos, enfim, um sucesso, nós estamos alcançando a aprendizagem do aluno, por que nós não estamos alcançando? Nós temos que buscar, né, as alternativas, né, de trabalho para que aquilo aconteça. E aí nós não podemos ter preconceitos. Nós temos que nos desvencilhar, né, dos velhos dogmas na educação, né, principalmente, né, na área da pedagogia. Eu sinto muito isso, que nós precisamos nos desvencilhar de velhos dogmas que nós temos, né, como certos, como nada é definitivo. A verdade, ela é sempre relativa e ela pode, né, ser mudada. E quando a gente
percebe que ela precisa ser mudada, nós temos que, né, mudar. Né? E só foi assim que a gente conseguiu avançar. Nós só vamos avançar, é uma coisa que eu tenho para mim como docente, né? O significado da docência tem sido esse, questionar esses velhos dogmas. Então, eu venho vindo, né? Minha trajetória como professora nas instituições é sempre, às vezes, muitas vezes, é andar na contramão. Né? Eu ando muito na contramão. Quando está todo mundo indo para um lado, eu digo, não, mas esse lado aí não sei, esse lado talvez não está certo. E aí a gente, pensando assim, a gente vai, né, encontrando saídas, às vezes, para os nossos dilemas, porque a maioria dos nossos dilemas docentes, eles vêm desses dogmas que a gente se agarrou com eles, são bandeiras que a gente vai, né, carregando e que elas vão pesando tanto, né, na nossa trajetória, e elas vão nos impedindo tanto que nós precisamos, né, nos desvencilhar desses dogmas e andar um pouquinho na contramão também. Porque se nós não andarmos na contramão, nós não vamos conseguir resolver, né, os grandes problemas que nós temos no Brasil. Principalmente, né, o problema da área da educação. E aí não coloco somente a minha área da pedagogia, da educação de crianças. Né? Nós, professores dos cursos de licenciatura, de formação de professores, precisamos sim, né, urgentemente, talvez o que estejam apontando, porque estão apontando o lugar nós irmos, né? O lugar está sendo apontado. Tem gente dizendo qual é o lugar que a gente vai, que é o tal de, né? Enfim, que não é a saída, que não é a saída, né? Que não é, que a gente já viu que não é por aí, né? A gente já viu a importância, né, do acompanhamento. Nós somos seres analógicos. Nós somos seres analógicos, nós não somos seres digitais. Nós precisamos da interação. Nós laços para ensinar. Sem laço, nós não ensinamos. No meu doutorado, a minha tese se chamou Redes Vinculares Comunicativas, um caminho da volta à escola. E na minha tese, justamente, o problema que eu estudei é a evasão escolar, e o principal problema da evasão escolar, claro que tem os problemas afetivos, tem os problemas, né, todos aqueles materiais, físicos, humanos, né, enfim, que atrapalham, enfim, o aluno permanecer na escola. Mas o principal problema era a falta de vínculos. E nós temos que ser pessoas que façam vínculos. Vínculos cognitivos, vínculos afetivos com o conhecimento. Porque o conhecimento precisa do vínculo afetivo para que ele se efetive. Né? Então, enfim, né, antes de eu chegar no SERES, essa foi a minha, né, essa foi a minha tese, né, da importância do laço, né, dessa rede que nós temos que ter. E aí não é só a rede, né, com o aluno. Essa rede tem que ser uma rede que, né, abranja, né, o nosso país, que abranja, né, as nossas políticas públicas, que abranja o planeta, inclusive, né? A partir do momento que a gente consiga ter essa consciência disso, eu acho que a gente vai, né, encontrar muitas alternativas. Sim, e que o laço cognitivo só acontece, né? A aprendizagem só acontece a partir de redes, né? De redes que a gente se comunica a partir da comunicação, né? Não que a gente vá prescindir desse mundo digital, porque esse é o futuro. O nosso cérebro,
vai se modificar para a gente usar. Nós vamos usando de geração a geração, daqui a pouco pode ser que seja, mas para essa geração ainda não. Né? Precisa um monte de tempo ainda, né? Precisa de muita melhoria nessa tecnologia para que ela nos sirva. E nós precisamos também ser muito melhores para saber utilizá-la. Porque do jeito que a gente está utilizando, né, essa tecnologia, a gente já viu onde nos levou, né? Onde as redes sociais nos levaram nesse país. As redes sociais nos levaram para um lugar perigoso nesse país, né? Muito perigoso. E aí nós será que nós, né, a partir dessa vivência, nós estamos preparados, né, para sermos melhores, né, e fazermos uma geração que possa utilizar melhor essas tecnologias, né, porque nós não sabemos. Nós estamos utilizando ela, né, para coisas que não estão nos ajudando. E ela poderia, né? Poderia e tem, e ela acontece, né? Ela acontece para coisas fantásticas, né? Essa oportunidade, né? O teu trabalho. Não é que nós não tenhamos que utilizá-las, mas nós temos que saber utilizá-las. Esse teu acervo, né? Com essas entrevistas, ele é fabuloso, né? Ele vai ele está aí e ele vai ficar, né? Porque ele é um acervo precioso de consulta dos aspectos históricos, né? Em 60 minutos, né? Quanta coisa pode ser dita. Então esse é um uso importante, um uso que a gente, né? Um caminho que tu encontrou para utilizar, né? De uma maneira construtiva. Então nós temos que aprender também, né? E aí, às vezes, é andando na contramão, é fazendo as críticas que as pessoas não gostam, batendo de frente, né, com coisas que precisam, né, ser batidas, né, de frente, enfim, e ser discutidas, e trazendo eticamente essas coisas, né, para discussão, né, e para procura, né, de alternativas. Então, isso como professora, né, que se acostumou a andar na contramão, eu acho que foi uma das coisas que a docência, né, me ensinou, né, durante todo o tempo, né, que a gente esteve, né, trabalhando, né, nas escolas, na universidade, enfim, e desenvolvendo, né, o nosso trabalho. Ok. Ok, Ângela. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer muito a você pela entrevista. Foi ótimo te ouvir. Aprendi muito aqui hoje. Tenho certeza que quem acompanhar depois a gravação vai também aprender e gostar bastante. Quero também agradecer a quem acompanhou. Tivemos aqui uma audiência fiel que ficou acompanhando ao longo de toda a nossa conversa. Muito obrigado a todos, todas que acompanharam, quem vai acompanhar no futuro. Quero também, desde já, convidar a quem passa aqui pelo projeto a divulgar, compartilhar esse material, né? Agradeço muito aos elogios que a Ângela fez ao projeto, feito com muito carinho, e é muito bom sempre receber os colegas e as colegas por quem eu tenho o maior respeito, e poder construir esse acervo aqui, que eu espero permaneça, né, e possa contribuir também de alguma forma para um bom uso desse mundo do audiovisual aí, né? Então é isso, eu quero só passar a palavra para você se despedir, Ângela, e muito obrigado, viu, por hoje. Então, eu quero agradecer a oportunidade, e eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que tu fazes dentro, né, de 60 minutos, o nome do programa, né, muito interessante, enfim, e as ideias, né, que são desenvolvidas, tenho acompanhado com muita atenção o desenvolvimento, né, desse trabalho,
e espero, né, que outras áreas desenvolvam também. Quem sabe eu desenvolva também uma, né, dentro da alfabetização. Por quê? Dentro da leitura, dentro da escrita, eu acho fabuloso a forma como é feito. Então, eu agradeço a oportunidade e, enfim, de ter estado aqui hoje contigo, né? Apesar dos faltou luz, acho que a gente não comentou, né? Na minha casa, aí eu tive que descer 30 andares com o computador e vir aqui na casa do meu filho, e, enfim, até a luz não está muito boa, enfim, mas foi um prazer ter estado aqui contigo, Ivandro. Parabéns pela Muito iniciativa. obrigado. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado mesmo, inclusive por esse esforço todo, né? A tecnologia básica da luz elétrica deixou a gente na mão um pouquinho, mas você encontrou uma solução. Eu sou muito agradecido também pela sua gentileza, pela disponibilidade. E então é isso, quero reforçar, né, que todas as terças-feiras nós gravamos aqui uma entrevista nova. Agora essa temporada está chegando ao final, já está se completando essa segunda temporada, e convido, então, quem chegou até aqui e gostou do programa, e gostou de ouvir essa conversa, que compartilhe e nos ajude a divulgar esse projeto, que eu espero pode e deve continuar pelos próximos anos. Tá ok? Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.